Oi, pessoal! Vamos para a nossa terceira videoaula. Nós vamos rever alguns conceitos da economia ambiental. Esse é o nosso texto para essa aula. É o capítulo 3 do livro de Barry Field e Martha Field, de Introdução à Economia do Meio Ambiente. Bom, e por que a gente vai rever esses conceitos de economia? Vocês já tiveram no curso de Ciências Ambientais a disciplina de Economia Ambiental. Nessa disciplina de Planejamento Público e Meio Ambiente, a gente vai rever alguns conceitos porque a gente vai usar eles muito. Nas palavras da professor Jorge Nogueira, que lecionou em 2018, essa disciplina fornece uma moldura teórica fundamental para a análise do processo de formulação de política do meio ambiente. Essa moldura teórica fundamental é a economia ambiental. Por isso que a gente vai resgatar alguns conceitos. Bom, resgatando ainda, nas palavras do professor Jorge, o vínculo da economia com o planejamento público e meio ambiente. A gente sabe que as questões ambientais elas são multidisciplinares, mas essa disciplina tem um forte viés econômico, porque ela usa a lógica, o raciocínio, o enfoque da economia, em particular da sua vertente neoclássica, para analisar as políticas públicas. Então, a legislação, a avaliação de impactos ambientais, que são instrumentos, a gente vai analisar à luz da economia ambiental. E, em especial, por exemplo, instrumentos econômicos de política ambiental, tal como as taxas, os impostos, esses a gente vai precisar de mais dessa moldura teórica para avaliar as políticas públicas com essa visão. Então, nessa moldura, a primeira coisa que a gente vai rever é essa instituição chamada mercado. O mercado é um meio básico para alcançar objetivos de desenvolvimento na maioria das sociedades contemporâneas. Mas o mercado apresenta falhas, e algumas falhas de mercado são justificativas para a intervenção governamental. A intervenção governamental vai se dar por meio de políticas públicas. E essas políticas públicas têm objetivos, justificativas e instrumentos. Assim, o nosso roteiro para as próximas aulas é o mercado, as falhas de mercado, as justificativas para intervenção, a elaboração de políticas públicas, os objetivos das políticas públicas de meio ambiente e os instrumentos de política pública. Isso é um roteiro, na verdade, para a disciplina. É isso que a gente vai ver de agora até o final da nossa disciplina. O texto de referência dessa nossa aula 3, ele se chama Custos e Benefícios, Oferta e Demanda, que são conceitos básicos de microeconomia. Analisar custo versus benefícios, na linguagem do economista, é um trade-off. Vocês vão ouvir muito sobre essa expressão em vários textos e vão ler muito em vários textos de economia. Mas o trade-off nada mais é do que uma escolha, um balanceamento entre custo e benefício, porque tudo tem custo e benefício. Todas as atividades econômicas e as ambientais também, elas tanto criam valor quanto incorrem em custos. Então, mas antes de começar, a gente vai lembrar o seguinte: os modelos econômicos, e não só os econômicos, os de matemática, os científicos em geral, até os modelos de medicina, ciências biológicas, de química, eles simplificam a realidade para explicar algumas conexões fundamentais. Vocês já devem ter ouvido nas aulas de economia, então,
que o economista fala muito isso, ceteris paribus, quer dizer, tudo mais permanecendo constante. Então, se a gente vai analisar uma variação de preço e o seu reflexo na demanda, ceteris paribus, quer dizer, a gente vai ver aquela relação. A gente sabe que existem várias coisas no mundo que influenciam a demanda e várias coisas que influenciam o preço. Mas a gente vai focar naquela relação preço-demanda, ceteris paribus, quer dizer, sem ficar extrapolando para outras coisas. O economista usa muito em várias ocasiões. Isso quer dizer o quê? Só que ele está simplificando o modelo. Naquela ótica, naquele momento, a gente vai ter um foco. Eu não sei se todo mundo sabe, eu trouxe essa figurinha do Keep Calm and Ceteris Paribus. Essa figurinha ficou muito na moda na última década, mas ela é uma figura antiga, de 1939, e fazia parte de um cartaz de propaganda de governo para que as pessoas mantenham a calma em meio à Segunda Guerra Mundial. Isso é só uma curiosidade e eu trouxe porque essa figura está sendo tão popularizada e vai em tanto lugar, de caneca a camiseta, que pode ser que nem todo mundo tenha essa informação, que eu acho muito curiosa, de onde que surgiu essa expressão. O primeiro conceito que nos traz o texto do Barry e Martha Field é a disposição a pagar. Tem um pressuposto básico na economia que as pessoas têm preferências por bens e serviços. Entre milhares de bens e serviços oferecidos na economia, como que a gente mede essa preferência, então, do consumidor? Começa com a análise de um só produto, né? Já simplificando o modelo. A gente sempre vai partir de um modelo simples. Atribui valor ao produto, sinalizado pelo preço, mas lembrando que o preço não é o único valor de um produto. Isso a gente vai ver mais à frente. Inclusive, isso é muito importante para os bens ambientais, que eles têm valores que nem sempre são refletidos em seus preços. E checar o quanto uma pessoa consumidora está disposta a sacrificar por ele. E essa disposição, essa foi a definição da disposição a pagar do nosso texto base. Mas sacrificar o quê? A gente sabe que tudo que a gente faz, a gente gasta tempo, ou dinheiro, ou disposição, ou as três coisas. É interessante, o texto falou em sacrifício. Porque a gente sempre sacrifica alguma coisa em função de outra. E isso vai aparecer muitas vezes ao longo da economia. Por exemplo, o custo de oportunidade, que a gente vai ver muito, o custo de oportunidade nada mais é o custo da outra coisa que você deixou de fazer, se escolheu fazer uma. É interessante esse raciocínio, a gente vai começar a guardar esse tipo de raciocínio econômico. Bom, então, em uma economia de mercado, o sacrifício é o poder aquisitivo, ou o valor de um bem para uma pessoa é aquilo que essa pessoa está disposta a pagar por ele, em valores monetários no nosso sistema econômico. Isso depende de valores individuais da pessoa, né? O quanto a pessoa aprecia determinados bens ou serviços, ou precisa, ou julga importante, e da capacidade de pagamento, claro, ou a riqueza que ela tem, ou a sua restrição orçamentária. Então, a disposição a pagar, ela varia do seu valor e da sua capacidade individual. Colocando esse modelo, essa definição em gráficos. Seja um bem hipotético, um bem qualquer, e o preço dele. Se a pessoa vai comprar uma unidade daquele bem, eu quero, por exemplo, eu não tenho
No texto, ele dá exemplo de batatas orgânicas. Então, vamos usar o exemplo do texto para facilitar. Eu quero fazer batatas orgânicas, eu valorizo o fato de ser orgânica, e eu não tenho nenhuma batata em casa. Eu vou ao supermercado, eu estou disposta a pagar pelo primeiro quilo da batata R$ 3,80. Mas se a batata estiver custando R$ 2,60, eu já estou disposta a levar 2 quilos da batata. Mas se ela tiver a R$ 1,70, eu vou levar um monte de batata e vou fazer vários pratos de batata ao longo da semana. Mas mais do que 3 quilos eu não vou levar, porque vai sobrar, vai perder, vai estragar a batata. E se ela tiver cara, então vai ser 1 quilo só da batata. Então, expressando esses valores individuais, comparando o quanto você quer a batata com o preço de mercado. Eu cheguei lá no mercado e estava R$ 1,70, vamos supor, e eu levei 3 quilos de batata. Mas existe a gente pode colocar num gráfico todo esse pensamento que eu fiz de até quanto eu estou disposta a pagar para ter 1 quilo de batata, ou 2, ou 3. Então, a disposição a pagar, a gente pode chamar de DAP também, abreviar, ela é decrescente. Por quê? À medida em que o número de unidades consumidas aumenta, a minha disposição a pagar diminui. Porque eu já estou satisfeita. Eu queria 1 quilo, 2 até 3, mais que isso eu não quero. Então, a cada quilo adicional de batata que eu tenho, eu estou disposta a pagar menos. Isso é um padrão que ocorre com muitos bens na economia. Então, voltando, vamos supor, então, que eu escolhi esse nível de consumo. 3 unidades daquele bem a R$ 1,70 e gastei R$ 5,13. Mas a minha disposição a pagar total seria a soma de 1 quilo a R$ 3,80, mais 2 quilos a R$ 2,60, mais 1 quilo adicional a R$ 1,70. Eu cheguei nos 3 quilos. E tudo que estava para cima do valor que eu escolhi como meu nível de consumo satisfatório, ele é definido como a disposição a pagar total. Porque se eu chegasse lá e a batata tivesse a R$ 3,80, eu iria levar 1 quilo e pagar. Se eu tivesse chegado lá e ela estava a R$ 2,60, eu ia também levar 2 quilos e pagar. Então, é uma convenção. O modelo nos diz que a disposição a pagar total é a soma de todos aqueles preços que eu pagaria até chegar ao nível de consumo que eu efetivamente realizei. Então, essa curva pode ser plotada de acordo com uma curva de demanda individual. Uma outra definição decorre do preço marginal. A disposição a pagar marginal foi de R$ 1,70, quer dizer, que foi até aonde foi o preço adicional. Eu cheguei até 3 unidades do bem e quando eu ia despender R$ 1,70 a mais para pagar aquele bem. Então, isso é uma convenção. O preço que o consumidor está disposto a pagar para adquirir uma unidade adicional daquele bem é a disposição a pagar marginal. Bom, então, com esse exemplo, o nosso texto ele traz a definição de 3 DAPs. A disposição a pagar
como o consumidor escolheu levar 3 unidades a 1,70, o consumidor gastou R$ 5,13. Era essa a disposição dele a pagar por aquele bem com o orçamento que ele tinha. A DAP marginal é de 1,70, ou seja, ao preço de 1,70 ele escolheu 3 unidades daquele bem. Então, esse foi o preço por uma unidade adicional. Se fosse 2 quilos, se fosse mais caro, ele ia levar 2 quilos só. Se fosse mais caro ainda, ele ia levar 1 quilo só. Então, quando ele chegou a 3 quilos ao preço de 1,70, essa foi a disposição a pagar marginal, ou seja, o preço que fez com que ele levasse uma unidade a mais do produto. É por isso que às vezes vocês vão ouvir a expressão de que as pessoas consomem na margem. Por essa razão. Agora, a disposição a pagar total é de 8,10, ou seja, é a soma do valor de 1 quilo só se ele tivesse a 3,80. 2 quilos se tivesse 2,10, se não me engano, e 3 quilos se tivesse 1,70. Note que a DAP total, então, é a disposição a pagar para outras quantidades e outros preços que estão antes do nível que ele escolheu. Então, tudo que está para cima da quantidade que o consumidor escolheu, a gente soma e dá a disposição a pagar total. Note que a disposição a pagar total não é levar 3 quilos pelo preço maior de 3,80. O preço maior de 3,80 ele ia escolher 1 quilo só, para não confundir. Então, essa é uma conversão. A disposição a pagar total vai ser a área embaixo da curva todinha até o ponto em que o consumidor efetivamente usou a sua disposição a pagar. E depois da curva de demanda individual, pode-se construir a demanda agregada. Geralmente, a demanda agregada de um setor da economia, de um bem. Por exemplo, aquele mesmo bem, ao preço de R$ 8,00, o consumidor 1 leva 10 unidades, o consumidor 2 leva 6 e o consumidor leva 3. Então, a demanda agregada desses 3 consumidores ao preço de R$ 8,00 vão ser de 24 unidades do bem. Quando o bem está mais caro, a R$ 15,00, o consumidor 1 leva só 4 unidades, o 2 não leva nada e o consumidor 3 escolhe 3 unidades. Num total de 7 unidades a R$ 15,00, a demanda agregada dos 3 consumidores. Então, a gente pode ter uma demanda agregada, uma curva da demanda agregada. Lembrando que aquela curva primeira que a gente viu lá em cima era uma curva de demanda individual. Mas e na prática? Como é que é isso? Como é que é na vida real, né? A gente está fazendo um modelo, o modelo simplifica a vida real, mas eu gosto sempre de trazer um exemplo mais concreto, uma coisa que a gente consiga enxergar melhor tudo isso que a gente está vendo na teoria. Como se faz, então, uma curva de demanda agregada? Aí eu fui buscar um exemplo, seja uma economia hipotética num determinado ano, em uma economia de algum país hipotético, dada a variação do preço da gasolina, por exemplo. À medida que a gasolina fica mais cara ou mais barata, qual que é a variação da quantidade dos consumidores de gasolina? Então, e aí aqui fica claro, por exemplo, se a gasolina está mais cara, a demanda por gasolina é menor, você vende menos quantidade. À medida que a gasolina fica mais barato, mais consumidores consomem mais quantidade. Essa é, em resumo, a lógica da curva de demanda. Num preço maior, se consome menos quantidade. Num preço menor, se consome mais quantidade. Isso em geral e para a maioria dos bens da economia.
Bom, enfim, e chegamos ao final da primeira parte. Hoje eu fiquei me vigiando para não falar demais e não passar muito do tempo e chegar no vídeo de 50 minutos igual foi o outro. E no fim falei de menos. E não vai ter tarefa e não vai ter pergunta. As duas perguntas vão vir no próximo vídeo, na parte B da terceira aula, que vai ser até daqui a pouco.